Olá, meu nome é Davi Ascendino Castilho, eu sou estudante de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, licenciatura, e o título do meu artigo é Políticas Públicas e Ensino das Artes, a formação dos professores de artes do município do Recife. A metodologia que eu utilizei no meu artigo foi a seguinte: sobre o tipo de pesquisa, foi uma pesquisa quali quantitativa, porque houve uma coleta numérica de dados e depois esses dados foram analisados e interpretados. Quanto aos meios, foi uma pesquisa de campo, porque essa coleta de dados serviu para a observação e análise de um grupo específico, que são os professores de artes estaduais da cidade do Recife, para o entendimento da sua realidade. Quanto aos fins, foi uma pesquisa descritiva, porque esse levantamento serviu para reconhecer, verificar e explicar algumas situações que ocorrem com esse grupo. E o método de pesquisa foi o estudo de caso, porque eu investiguei um grupo pequeno, que são esses professores de artes estaduais do Recife, para que eu pudesse compreendê-los dentro do seu contexto de atuação profissional. Meus objetivos com esse artigo, basicamente o objetivo geral seria de compreender as políticas públicas da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco, a partir da análise das escolas estaduais da cidade do Recife, em relação especificamente ao componente artes, e, além disso, compreender como as políticas públicas da Secretaria de Educação de Pernambuco afetam o ensino das artes, no tocante à formação dos professores desse componente, principalmente, e verificar se as leis federais que organizam o ensino brasileiro a nível federal estão sendo cumpridas efetivamente a nível estadual nessas escolas do Recife. Como eu disse, houve uma coleta de dados. Essa coleta de dados foi feita pelos técnicos de arte das gerências regionais de educação, que são subdivisões regionais da Secretaria de Educação de Pernambuco, e como foco seria apenas a cidade do Recife, eu entrei em contato com os técnicos de arte das gerências regionais de educação que compõem a cidade do Recife, que são duas: a gerência regional do Recife Norte e a gerência regional do Recife Sul. E aí eu solicitei os seguintes dados: a quantidade total de escolas de cada GRE, a quantidade total de professores de cada GRE e a quantidade de professores que ministram artes e quais são as suas formações. Sobre os resultados, a partir do momento que eu comecei a escrita do artigo e eu submeti, eu só tinha conseguido os dados da GRE Recife Norte, que foi um processo mais rápido e menos burocrático. Então, os resultados que eu apresento no artigo são apenas referentes à GRE Recife Norte em relação ao ano de 2021. E aí eu faço análise do macro, a nível de Pernambuco, para o micro, em relação a Recife. Aqui tem um mapa de Pernambuco, dividido a partir das 16 GREs. Aqui no lado direito, no números 1 e 2, são a GRE Recife Norte e a GRE Recife Sul. E aí, de acordo com uma pesquisa mais recente, feita em 2014, o número total de escolas do estado de Pernambuco era de 1.052. Desse total, na Gran Recife Norte, há 76 escolas. Nessas 76 escolas, trabalham ao todo 4.826 professores. Desses 4.826, aproximadamente 4,5%, ou seja, 220 professores, ministram artes, como mostra o gráfico abaixo. A partir desses números, o que se pode supor? Em primeiro lugar, que a quantidade de professores que ministram artes, 220, é suficiente frente à demanda total de escolas, que é de 76, um número maior do que o número de escolas. Isso é uma suposição, porque existem diversas dinâmicas extraoficiais no cotidiano das escolas que fazem com que isso não possa ser alegado com a certeza absoluta. Quais dinâmicas seriam essas? Acontece muito de ter um aumento de carga horária dos professores para a melhoria salarial, porque esses professores de artes, eles precisam cumprir uma carga horária muito alta, a quantidade de aulas de artes por semana é muito pequena. Então, eles acabam tendo que trabalhar em mais de uma escola, muitas vezes, em duas, três, quatro, para conseguir um aumento de carga horária e, por consequência, uma melhoria nos seus salários. Então, um professor trabalha em várias escolas simultaneamente. Outra coisa que também acontece é de professores de outros componentes, para alcançar essa mesma carga horária, estadual, eles acabam ministrando outras disciplinas além da formação deles, quando a disciplina original não consegue chegar nessa carga horária. Eles acabam pegando outras disciplinas para aumentar essa carga horária, o que acontece muito com artes. Isso também acontece porque as escolas precisam cumprir uma diretriz da LDB de 96 que obriga que o componente artes seja ofertado em todas as escolas. Então, quando não se tem professores com uma formação específica em artes, as escolas acabam colocando professores sem essa formação para cumprir essa diretriz.
Então, o que se percebe é que há uma variabilidade muito grande em relação ao vínculo empregatício desses professores, porque efetivação por concurso, por contrato, vai causar algumas alterações na carga horária de trabalhos deles, e em relação à quantidade de instituições que eles trabalham, ao número de turmas que eles trabalham e à carga horária, que faz com que apenas os dados numéricos não sejam suficientes para afirmar isso, embora seja uma suposição bastante forte. Outros números que os dados também mostram é que, indo agora especificamente para os professores que ministram artes, aqui, como eu disse, na Gran Recife Norte, há 220 professores que ministram artes. Desses 220, apenas 23 possuem formação em artes, aproximadamente 10,4%, enquanto que existem 197 professores sem formação em artes, aproximadamente 89,5%, como mostra o gráfico. O que isso mostra? Em primeiro lugar, que a quantidade de professores formados em alguma das áreas específicas das artes visuais, dança, música ou teatro, que é apenas de 23, não é suficiente frente à demanda de escolas da Gran Recife Norte, que são 76 escolas. Então, é um número muito pequeno em relação às escolas. Outra coisa que também mostra é que está havendo um descumprimento da Lei Ordinária 13.278 de 2016, que obriga que o componente arte seja ofertado apenas por professores formados em alguma das áreas específicas, artes visuais, dança, música ou teatro. E isso não está acontecendo porque há um número muito grande de professores que ministram arte sem essa formação. Por consequência, há um déficit na qualidade do ensino das artes no município do Recife, porque professores sem formação na área não vão ter repertório dos conteúdos, dos métodos e dos recursos que podem ser utilizados para dar uma aula de artes com qualidade, então a qualidade desse ensino vai cair. E uma coisa que também pode ser utilizada para explicar essa baixíssima quantidade de professores com formação em artes são as poucas vagas oferecidas em concursos públicos do Estado para os graduados nas áreas específicas, artes visuais, dança, música e teatro. E para confirmar isso, eu trago a distribuição de vagas por disciplina do concurso público do Estado mais recente, que foi desse ano, 2022. A prova aconteceu há pouco tempo, onde se percebe aqui no lado direito que a quantidade de vagas para a disciplina de artes é apenas de 63, enquanto que para português e matemática, por exemplo, há 600 e 500 vagas, respectivamente. Então, é um número muito pequeno para dar conta de todas as escolas do estado de Pernambuco, o que acaba causando esse déficit na quantidade de professores e na qualidade do ensino. Por fim, as minhas considerações finais são que, em nível municipal, ainda há dificuldades para que as leis federais que regem a educação no Brasil sejam efetivamente cumpridas, no tocante ao ensino das artes, que as políticas públicas do estado de Pernambuco se mostram ineficientes e deficitárias para a garantia da qualidade do ensino das artes, que ainda é necessária a luta das categorias dos conhecimentos das artes visuais, dança, música e teatro, para que suas áreas de conhecimento conquistem mais visibilidade e reconhecimento dentro dos órgãos estaduais de educação, e que todos esses fatores que eu levantei prejudicam a qualidade do ensino das artes em Recife e precisam ser revistas para que hajam melhorias. Aqui minhas referências. É isso. Obrigado.